Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje, que tem como objetivo conversar com você sobre o atendimento nutricional online. Então, se você pensa que atender de maneira online é difícil, é complicado, que você não sabe como fazer isso, aqui eu quero te mostrar uma maneira simples e prática para você poder fazer os seus atendimentos online e ter aí muito resultado com os seus pacientes. Então, a gente vai conversar. Eu vou trazer 3 passos práticos que você precisa prestar atenção, que você precisa realmente efetivar aí no seu dia a dia para você conseguir fazer os seus atendimentos online. Então eu quero que vocês vão colocando aqui para mim, né, as suas dúvidas, perguntas, qualquer questão relacionada com o atendimento online, pode deixar aqui nos comentários, que no final eu vou responder tudinho, todas as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Deixa eu pegar aqui, preparei um conteúdo aqui incrível pra gente falar, que é para descomplicar, né, para desmistificar essa questão de que atender online é complicado, de que atender online é difícil, de que precisa ter muita prática, de que precisa ter muitos materiais, né, muita coisa para poder fazer esse atendimento online. Então, é importante a gente ter materiais, sim, é importante, mas antes da gente ter materiais, a gente precisa ter uma prática, a gente precisa entender o que a gente quer com aquele atendimento para a gente conseguir realmente levar isso para o nosso paciente. E aí a gente tem alguns passinhos, né, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar e para potencializar ainda mais o nosso atendimento, né? Então, a primeira coisa, né, o primeiro passo para a gente ir para o atendimento online, e aí pode parecer besteira, né? Você vai pensar, isso é óbvio. É óbvio, mas muitas vezes a gente não pensa nisso para poder fazer o atendimento. E com certeza esse passo, se eu não pensar nele, vai interferir no atendimento do meu paciente, que é a conexão com a internet. É o primeiro passo. Então, para você que está indo para o mundo online, né, está trabalhando, está migrando, né, do presencial para o mundo online, você precisa confirmar e verificar como que está a conexão com a internet. Quando a gente está falando de atendimento online, a gente está falando, né, de ter um atendimento com o nosso paciente, e um dos desafios, um dos grandes desafios do atendimento online é a gente gerar a mesma conexão, o mesmo relacionamento, a mesma empatia, da gente gerar no paciente o mesmo resultado que a gente tem lá no atendimento presencial. Porque o atendimento presencial, a gente está ali, nós e o paciente. Então não tem o ambiente externo para poder tirar a atenção daquele paciente no momento do atendimento. Já no atendimento online, o paciente está em casa, o paciente tem os filhos, tem todo o ambiente de casa que pode tirar a atenção dele para o momento da consulta. Então é importante a gente ter a conexão bem estabelecida, porque qualquer falha, qualquer questão de cair sinal, pode tirar o paciente da atenção ali da consulta. Então é importante que a gente verifique a nossa conexão, tá? Verifica se tá tudo ok, se precisa melhorar alguma coisa, mas não pula esse passo, verifica, tá? Depois que a gente decidiu, né, e definiu, tá tudo ok com a minha conexão na internet, eu preciso ir para as plataformas, né? Que tipo de plataforma existem para eu fazer o atendimento online e como que eu escolho isso, né? Que é também um desafio. Saber qual é a melhor plataforma. E a resposta para essa pergunta é muito simples. A melhor plataforma é aquela que o seu paciente se adapta melhor. Então não adianta você querer fazer na plataforma mais complexa, que tem os melhores recursos, se o seu paciente não consegue acessar essa plataforma. Então é importante você pensar nisso antes. E como que você pensa nisso? Você vai ter que fazer uma pesquisa com o seu público, com a sua persona. Então, se você atende pessoas de mais idade, por exemplo, o melhor, o mais fácil vai ser você fazer o atendimento online pelo WhatsApp, que a maior parte das pessoas hoje tem acesso ao WhatsApp, né? Tem acesso a um telefone que tenha o WhatsApp. Então, é importante você pensar quem é a sua persona, onde que ela está inserida, né? Qual que é o contexto de vida dela, para você tomar a decisão de qual plataforma que você vai
escolher na hora de fazer o atendimento do seu paciente. Quais são as plataformas que existem, né? Existem várias, né? Existe a Zoom, né? Google Hangout, Skype, tem o Web, tem o Google Meet, então tem várias plataformas. E de novo, né? Eu vou repetir porque isso é muito importante. O que vai definir a sua decisão vai ser a plataforma que o seu paciente tem o acesso mais fácil. Então, se o seu paciente tem facilidade com ferramentas digitais, né, com o mundo digital, eu usaria Zoom. Por quê? Porque consegue compartilhar a tela. Então, se eu vou aplicar uma ferramenta com o paciente, né, que eu vou aplicar ali algo que tenha que ser visual, que eu tenha que compartilhar a tela. Com o Zoom, eu consigo compartilhar a tela e ficar a minha câmera lá para que eu consiga ir conduzindo o paciente nessa ferramenta, tá? Não estou dizendo que não é possível fazer isso sem compartilhamento de tela que apareça a câmera, só estou dizendo que fica mais, como é que eu vou dizer, próximo do paciente, tá? Que a gente consegue gerar um relacionamento melhor quando a gente faz isso, quando a gente compartilha a tela e fica aparecendo a nossa câmera ali. Se eu tô trabalhando com WhatsApp, como que eu faço para usar ferramentas no WhatsApp, né? Se eu tô trabalhando com um público que não tem acesso a essas plataformas. Simples, você vai botar o seu telefone próximo de um computador, você vai abrir a ferramenta no computador e na hora de aplicar a ferramenta, você vai virar a tela e vai mostrar para o paciente e vai conduzir ele nesse momento, tá? Então, é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é você enviar para esse paciente essa ferramenta, esse material que você quer trabalhar, antes da consulta. Então, você envia para ele antes da consulta e no momento da consulta, você pede para ele acompanhar. Ele não precisa necessariamente imprimir essa ferramenta, tá? Mas, se ele puder, é ótimo, porque aí ele vai acompanhando com a ferramenta impressa. Então, você vai questionando ele, que aí, dependendo da ferramenta, tem perguntas próprias da ferramenta, e ele vai anotando lá as respostas dele, tá? Então, são formas de eu fazer uma ferramenta, de eu aplicar uma ferramenta. Então, tem diferença entre técnica e ferramenta. A técnica é como eu aplico essa ferramenta, que são essas formas que eu falei, de você compartilhar a tela, de você poder mostrar para o seu paciente ali pelo WhatsApp. Então, é super tranquilo de trabalhar com ferramentas se a gente já domina essa ferramenta que a gente está usando, né? A Camila perguntou, nessa semana uma senhora me ligou querendo marcar consulta, mas ela disse que online não ia dar certo porque ela não sabe mexer nem no WhatsApp. E ela ligou, né? Então você pode fazer uma ligação para ela, tá? Dá para trabalhar com o atendimento online ligação. Dá para você falar, né, com ela no telefone ou até mesmo ligar para o WhatsApp dela, né? Que acredito eu que atender ela saberia. Caso ela não soubesse, o que eu gosto de fazer quando o paciente me relata dificuldades assim, eu gravo um mini tutorial. Então eu gravo para ele explicando como que ele faz para acessar a ferramenta. E isso já, além de já me tornar diferente, né, porque eu dei atenção para esse problema do paciente, eu mostro ali que eu tô disposta para ele, para a dificuldade dele, que tá tudo bem, se ele não souber, a gente vai conseguir, a gente vai dar um outro jeito. Perguntei da família se alguém poderia auxiliar, mas ela disse que prefere o presencial. Beleza, daí vai de preferência do paciente, né? Então, o paciente pode preferir o presencial e tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Aí, entra uma outra questão que a gente pode conversar também em algum outro momento, mas que já é importante a gente pensar aqui, que é decidir, né? O que eu quero fazer? Eu quero ficar só no atendimento online? Eu quero fazer os dois? Então, eu preciso decidir isso para eu poder me posicionar. Então, se eu quero ficar só no atendimento online, tá tudo bem. Aí eu vou me posicionar para isso. E se a paciente diz, não, online eu quero presencial. Você pode procurar algum profissional que atenda presencial e encaminhar esse paciente. E tá tudo bem, tá? Então, isso é questão de posicionamento, de escolha, de ver o que você quer ir pro seu consultório, tá? Eu hoje só atendo de maneira online. Então, quem me procura querendo presencial, eu não atendo em caminho para profissionais aqui da minha região e tá tudo bem, tá? Isso é uma escolha minha. É como eu decidi
fazer o meu consultório hoje, tá? É trabalhar mais no mundo digital, daí por questão de valores, né? Então, eu tenho muito o valor de liberdade, o valor de crescimento, e eu entendo que pela internet, né, no digital, eu consigo ter esses dois valores atendidos, que é ter liberdade para poder estar aonde eu quiser e ter crescimento, que é poder atingir pessoas de outros lugares. Então, já tive paciente de Dublin, já tive paciente da Suíça, porque eu consigo trabalhar de maneira online com esses pacientes. Então, eu me posicionei dessa forma. Então, hoje, a maior parte das pessoas que entram em contato comigo já entra perguntando como é o atendimento online, quanto custa, né? Toda essa questão que eles querem saber. Mas isso é questão de escolha, tá? De questões pessoais suas. Então, dá pra você não atender presencial? Dá pra gente manter um consultório todo online, tá? E aí vai da sua decisão. Eu também estou apenas no online por enquanto. Exatamente. Então, assim, se ela quer presencial, né, e você hoje não atende online, presencial, tá tudo bem. Procure ver se tem alguém na sua cidade que tá atendendo e encaminha o paciente. Isso também é cuidar do paciente, né, da gente poder dar o suporte ali e encaminhar. A mesma coisa quando um paciente chega pra mim de uma área que eu não atendo. Então, gestantes eu não atendo, público idoso eu não atendo, né? Eu atendo mulheres que buscam emagrecimento, mudança, né, ali de hábitos, essa questão mais voltada para o emagrecimento. Então, se vem alguma questão que eu não atendo, eu encaminho. Eu não pego, primeiro, né? Porque eu não sou especialista na área, né? Não estudei a área. Segundo, porque se eu tiver que parar e estudar, vai me demandar muito mais tempo do que eu, né, poder ter pacientes que são o meu público, são o meu nicho, tá? Então, todas essas decisões são importantes a gente tomar quando a gente tá falando de consultório, e aí no mundo geral, tá? Não só o atendimento online. O atendimento online é ainda mais importante, né? A gente ter definido ali qual é o nicho, quem é o público, quem é a persona, porque a gente vai atingir muito mais pessoas, né? A gente vai trabalhar aí com o Brasil, com o mundo inteiro, porque a gente tem maior probabilidade de escalar, né? Eu não preciso do físico, o paciente não precisa vir até mim para eu atender. Então é importante a gente tomar essa decisão e pensar, né? Quem é o público, quem é a persona, qual é o meu nicho, para eu poder me posicionar da maneira certa nas redes sociais, né? Então né, eu já extrapolei aqui o passo que a gente estava falando, mas é importante, tá? É muito importante. Então de plataformas é isso, a gente tem que ver o que é importante para o nosso paciente, né? O que é fácil para o nosso paciente, aliás. O que o meu paciente consegue ter fácil acesso? Aí eu vou lá e vou atender ele nesse modelo que para ele é fácil. Depois, ainda falando de atendimento online, é para o método propriamente dito, né? O que a gente tem que fazer para poder ter um atendimento online de sucesso, tá? Então aqui eu quero trazer para vocês o roteiro de uma consulta online e como que a gente faz aí para montar, né, um programa, pode ser um programa de atendimento online, tá? Primeira coisa, o que deve ter numa consulta, tá? Todas as consultas, elas têm que ter um padrão, né? Isso é ter um diferencial, é a gente ter um padrão nas consultas, principalmente no online. Por quê? Por toda aquela questão que eu falei, que o paciente pode dispersar, ele tá no ambiente da casa dele, então pode ser que ele se distraia com alguma coisa. Então, assim como o atendimento online tem os seus benefícios, ele também tem questões que são desafiadoras e que a gente precisa estar atento para que não interfira no nosso trabalho, tá? Então, é importante. Então, o que eu vou fazer primeiro na consulta online? Assim que a gente entrar na consulta, eu vou ali fazer coisas que eu chamo de amenidades, né? Que é amenizar um pouquinho o clima, perguntar ali pro meu paciente como que foi a semana que passou. É como se fosse uma conversa informal, né? Como que tá o filho, né? E aí, muito provavelmente, né? Quando a gente tá falando de atendimento online, a gente atende pessoas que são de outros estados, dá pra perguntar como é que tá o tempo aí, tá frio, aqui tá... É uma conversa totalmente informal, pra gente conseguir mostrar para esse paciente, né, que a gente tá ali, que a consulta não tem aquele tom de formalidade, né, que é de igual para igual, vamos dizer assim, né, que eu tô aqui para apoiar ele, não para xingar e nem para dizer, né, que ele fez errado. Então é importante quebrar esse gelo, tá, que é
uma conversa informal, amenidades, tá? Como você quiser chamar. Aí depois disso, você vai para a demanda da consulta, que é a necessidade do paciente. O que ele está trazendo ali? O que ele está precisando nessa semana ou nesse mês, nesses 15 dias, né? Que aí você vai definir a frequência que você vai atender. Então, o que ele está trazendo ali? Qual é a necessidade dele? Ele pode dizer, Pri, essa semana foi bem difícil, tive um monte de briga em casa, acabei chutando balde. Isso é a demanda, né? Essa é a demanda do paciente. E aí cabe a você, profissional, estar atento, né? Ter escuta ativa para pensar, bom, ele trouxe essa questão, eu preciso ajudá-lo nessa questão. Como que eu vou ajudar? Vou usar uma ferramenta. Daí vem a próxima parte da consulta, né? Que é atender essa demanda do paciente, resolver essa demanda do paciente com a ferramenta para ajudar ele nessa situação específica que ele está trazendo. Então, isso é importante. Muitas vezes a gente prepara a consulta, né? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. A gente prepara a consulta, né? A gente vai lá, pensa, analisa o que a gente tem que fazer, o que a gente vai trabalhar com o paciente, aí já separa a ferramenta bonitinha, e aí o paciente chega e ele diz outra demanda, nada a ver com a ferramenta que a gente separou. Isso acontece muito, tá? E aí o que eu faço? Eu sigo com a ferramenta que eu tinha preparado ou eu mudo para a demanda do paciente? Eu mudo para a demanda do paciente, né? Porque eu tenho... Qual que é o grande objetivo de eu trabalhar com o meu paciente? É eu resolver o problema dele, né? É isso que ele busca na consulta. Então eu vou ajudar ele a trabalhar aquela demanda que ele está trazendo, tá? Então isso é importante. Aí eu vou escolher a ferramenta. Depois que eu escolher a ferramenta, toda consulta, tá? Toda consulta, pega o papel e anota isso, tá? Porque isso é muito importante. É isso que vai definir o paciente ter resultado. Em todas as consultas, o paciente tem que sair com uma ação. A partir da ferramenta, a partir do material, a partir da sua consulta ali, né, da resolução daquela demanda, o paciente tem que sair com uma ação. Se ele não sai com ação nenhuma, ele não vai mudar. Ele não vai ter um resultado. Então, é importante o paciente sair com uma ação. Pri, mas que tipo de ação? Como que eu vou definir isso? Você pode definir de acordo com o objetivo desse paciente, tá? De acordo com o que ele está buscando. Ou você pode definir junto com o paciente, que eu particularmente gosto muito mais de definir junto com o paciente. Porque eu entendo que a pessoa, quando ela diz, é possível para mim fazer isso, ela se compromete muito mais em fazer do que quando eu imponho ela, tá? Então, por exemplo, uma ação, né, para o paciente fazer. Aumentar o consumo de água, tá? Que é muito importante, eles têm que fazer. Aumentar o consumo de água. Se eu falar para ele, aqui eu vi que você tem que aumentar o consumo de água e na próxima semana você tem que tomar 2 litros de água. Se eu falar isso para ele, pode ser que ele faça, mas é muito provável que ele não vai fazer. Diferente de se eu perguntar para ele, né? Fulano, né? Diante aqui da nossa ferramenta e tal, o que você percebeu, né? Qual é a ação que você acredita que é possível você fazer na próxima semana? Ou o que você acredita que é possível mudar na sua rotina, na sua alimentação para a próxima semana? Aí ele vai trazer, Pri, é possível eu aumentar o consumo de água. Ou é possível eu comer uma fruta a mais. É possível eu reduzir o consumo de doce. Ele vai trazer a ação. Dessa forma, ele se compromete muito mais do que se eu impor para ele. Porque ele está dizendo que é possível. Ele conhece, né? Ele sabe a rotina dele. Então, é muito mais possível dele cumprir do que eu impor para ele, tá? Então, isso é muito importante. Ele sempre tem que sair com ação da consulta. Não deixem o paciente sair sem uma ação, tá? E eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes no modelo de desafios, de gamificação, né? Então, eu não só, né, estabeleço uma ação, como eu torno essa ação um desafio ou uma missão para ele. No sentido de que quando ele cumprir, ele vai ganhar alguma coisa.
seja pontos, seja um mimo, mas ele tem que se sentir estimulado e motivado a fazer aquela ação ali. Então eu questiono a ação para ele, né? Isso em consulta, e aí a gente vai lá e torna essa ação um desafio, né? Que ele cumprindo tantos dias ou me mandando comprovação em tantos dias, ele ganha alguma coisa. Pode ser uma consulta a mais, pode ser um e-book, pode ser pontos, e aí ele vai trocar esses pontos por outras coisas depois. Então tem N coisas que a gente pode fazer para motivar esse paciente a cumprir essa ação. Opa, caiu aqui. Para cumprir essa ação, porque o nosso interesse é que o paciente faça a ação e tenha o resultado, né? Esse é o grande interesse, para que ele realmente chegue no final lá do acompanhamento com o resultado dele. E mais do que isso, né? Que ele mantenha esse resultado, que ele mantenha a mudança de hábitos que ele fez ali, tá? Então é importante fazer a ação. E aí depois, por último, nessa consulta, depois de feito tudo isso, a gente vai questionar esse paciente quais foram os aprendizados da consulta, quais foram os resultados que ele trouxe na consulta, por que valeu a pena essa consulta. Isso muda todo o jogo do atendimento. Por quê? Porque quando o paciente ele faz como se fosse um resumo de tudo que ele aprendeu ali, do porquê que valeu a pena ele estar ali, ele se motiva muito mais em vir na próxima consulta, porque ele consegue perceber os pequenos ganhos que ele está tendo. Porque quando a gente fala de atendimento, quando a gente está falando de nutrição, né, a maior parte das pessoas fica focada no peso. A maior parte das pessoas só vê o resultado quando tem um número na balança que mudou, né? Quando a maior parte é assim. E quando a gente questiona o paciente, o aprendizado da consulta, a gente está fazendo ele ir além desse número, desse peso. A gente está ajudando ele a perceber, por exemplo, né? Que ele entender que consumir água é bom, vai mudar o intestino, vai melhorar a vida dele, é tão importante quanto emagrecer. É tão importante quanto o peso na balança. Então, eu já tive pacientes que falaram que essa consulta mudou a minha percepção em relação à alimentação. Então, eu pensava que a alimentação era chata, que eu ia ter que ficar fazendo dieta o resto da vida, e essa consulta mudou. E só isso mudou todo o jogo do paciente. Então, é importante perguntar, tá? Há aprendizados. E aí, a pergunta que eu gosto muito de fazer é: quais foram os aprendizados dessa consulta e por que valeu a pena estar aqui? Tá? Eu sempre pergunto essas duas para ele trazer a reflexão e a percepção em cima dessas duas questões. Eu estou colocando um desafio no final da consulta para o paciente realizar e vou enviando desafios nas semanas. Muito bom, Camila, muito bom mesmo, tá? Eu vou fazer outra live sobre isso, contando sobre um programa de atendimento gamificado que eu tô fazendo, tá? Que aí é só desafios. Tem uma consulta presencial por mês e depois é só desafio nesse período entre consultas. Então, é muito bom, tá? Trabalhar com essa questão de desafios. E são 2 pacientes que estão nesse programa. Eu não faço dieta, eu não calculei nada de dieta, não entreguei nada de orientações, assim, em plano alimentar, né? Só os desafios mesmo. E aí, os materiais necessários, né? Então, teve desafios que eu enviei e-book, teve desafios que eu enviei cards ali para explicar melhor o desafio. Teve desafios que eu enviei mitos alimentares, que eu enviei perguntas poderosas. Então, o programa todo foi em cima desses desafios para eles terem uma mudança do hábito e, consequentemente, o resultado, né? Que os 2 era emagrecimento, tá? Inclusive, a minha paciente mandou ontem a foto da bermuda dela, que até era um pouco mais de 30 dias, tá? Uns 40 dias atrás, a bermuda não servia e agora tá folgada. Ela mandou a foto assim, ó. Então, é isso que eu quero deles, que eles percebam esses ganhos que estão atrás, né? Além do peso e do número, né? Porque
Na balança em si, se ela for se pesar, eu não sei como que vai estar o resultado dela. Mas só o fato dela se olhar no espelho e dela se sentir melhor e da bermuda entrar, mudou tudo, tá? Mudou tudo. Então é muito importante. Deixa eu ver aqui, quem mais? Essa dica serve com a orientações de técnico. Não entendi. Laurete, não entendi. Dá para trabalhar com grupos com o mesmo objetivo? Sim. É excelente também trabalhar com grupos, tá? Eu adoro quando... Sempre, na verdade, que trabalha grupo, eu trabalho grupo gamificado, tá? Pra pontuar desafios, pra motivar eles, então dá muito e dá muito certo, tá? Os pacientes, os participantes, né, tem muito resultado. Inclusive, tô com alunas que estão montando grupos e, assim, né, elas estão tendo muito resultado por conta da gamificação. Eu também estou fazendo isso. Também tive um paciente que tirou a foto e a calça está servindo. Ah, que legal, Camila, que legal. É isso aí, né? E isso, né, eu não sei pra vocês, mas pra mim, quando eles me mandam, assim, essas fotos, eu fico muito feliz, porque eu sei que a minha missão está sendo cumprida, o resultado deles, eles estão conseguindo alcançar, além daquele número ali, sabe? Você tem que sair daquele número, né? Tem que buscar outras coisas, buscar entender que o peso é só um número que não representa todo do resultado deles, né? Então isso é muito legal, muito importante. Muito bem, então falamos dos passos, né, para uma consulta online. Eu peguei a fala aqui da Laurete, eu sou técnica, entendi. Sim, também, tá? Quando você for dar orientação, perguntar que aprendizado que a pessoa teve, ou pedir para ela resumir ali as orientações, vale também, porque é importante a pessoa internalizar esse conteúdo, né? Que seja da consulta ou do seu atendimento aí, tá? Então é legal, vale também. Muito bem, então falamos dos passos para a consulta, né, online, que como que fazer uma consulta online. E dentro de um programa de atendimento online, a primeira coisa que eu faço, né, depois, o paciente entrou em contato, perguntou de preço, conversei com ele fechou o programa, ele entrou no meu programa de atendimento, eu vou lá e mando para ele uma anamnese online, tá? Eu mando uma anamnese online, que é um questionário que eu faço no Google Forms, aonde tem várias perguntas que vão me ajudar a preparar a primeira consulta desse paciente. Então tem todas as perguntas, tá? Tem perguntas de exames, aquelas perguntas que a gente normalmente fazia, né? Eu, por exemplo, fazia na primeira consulta, que tiravam o tempo enorme da primeira consulta e que são questões que não precisa o paciente falar ali, eu vou lá e ponho na anamnese, para poder otimizar a minha primeira consulta, porque a minha primeira consulta eu quero que meu paciente saia de lá com a sensação assim, ó, uau, eu quero voltar, uau, essa nutri é demais, tá? Então isso eu quero que ele pense. Então eu faço essa anamnese online, aí pergunta tudo, tá? Questão de urina, questão de intestino, como é que é, se toma água, se tem alguma coisa com a estética, como que é o consumo de doces, como que é, peço para contar um pouquinho do hábito, né, o que consome, peço também a questão de exames laboratoriais, medicamentos, todas essas questões que o paciente muitas vezes acaba esquecendo na hora da consulta, coloco na anamnese porque ele pode preencher com calma em casa, então eu envio sempre antes da consulta. Feito isso, né, enviei essa anamnese, aí ele vai para a consulta, né? Ele vai para a consulta lá comigo, para eu poder ajudar o meu paciente a mudar aí um comportamento ou a alcançar o resultado que ele está buscando, tá? Então ele vai para a consulta. Nessa consulta, eu vou trabalhar com ele os desafios que a gente enxergou, que eu enxerguei, na verdade, na anamnese, né? Então, o que eu faço? Como eu envio antes da consulta, eu envio ali 2, 3 dias antes da consulta, eu sento, né, quando ele me envia, eu recebo a notificação no e-mail, eu vou lá e eu escrevo numa folha todos os desafios, todas as questões que eu vi nessa consulta. Tudo, tá? Então eu escrevo ali, se ele botou que toma pouca água, eu coloco, toma pouca água. Se ele colocou lá que ama comer chocolate, eu coloco até a questão de TPM, né, para as mulheres que têm sintomas e tudo mais.
eu vou lá e escrevo tudinho, né? Intestino, como é que é, questão da TPM, se come muito doce. Escrevo uma folha mesmo, tá? Escrevo tudo. Pra eu retomar com ele essas questões, né? Pra eu entender se realmente é um desafio pra ele, como é que ele, né, pensa em relação a essas questões. E 2, pra gente definir como vai ser o programa dele daqui pra frente. Como vai ser o programa dele daqui pra frente. Então, como que ele vai... As consultas, né? O que a gente vai fazer em cada consulta. Então, eu defino o que vai ser feito em cada consulta, quantas consultas ele vai ter, né? Então, para montar programa de atendimento, dá para montar programa a partir dessa primeira consulta, né? Que é da necessidade do paciente. Ou dá para você já ter estabelecido aí quantas consultas você quer ter no seu programa. Eu já tenho estabelecido, então eu trabalho com 3 programas, de 3 consultas, de 6 e de 9. Tá? Então o paciente, quando chega, eu mostro para ele esses programas e aí a gente define, né? A gente decide qual vai ser o melhor para a situação dele, para o caso dele. Aí dá para definir com essa ferramenta também, né? Que é a ferramenta que vai mostrar para ele quais são os desafios que ele tem. É como se fosse mostrar a linha do tempo, né? O que ele vai ter que percorrer para alcançar esse resultado que ele está buscando. Então, tudo isso é relacionado ao resultado final que ele está buscando. Aí a gente vai lá e estabelece, né? Quais são os desafios? Ó, consumo de água pode ser, questão de não comer fruta, não comer verdura, questão de comer muito doce, não ter tempo. Então, ó, só aqui eu já falei 5 desafios que o paciente tem para chegar no resultado dele. E esses 5 desafios vão ser tema das 5 consultas. Aí o que vai definir a ordem? O paciente. E aí eu pergunto para ele, né? Qual é o desafio pior para você, assim, que você mais, né, tem medo ou que você, né, é mais difícil para você? Aí ele vai me dizer, o pior para mim é organizar o meu tempo, né, fazer a gestão, é conseguir ter tempo para fazer tudo. Esse vai ser o primeiro desafio que eu vou trabalhar com ele. Eu vou colocar lá na listinha do número 1. E aí eu pergunto depois a ordem dos próximos, até chegar no 5º, né? Então eu sempre começo pelo desafio mais difícil. E muitas pessoas me falam, tu é louca, né? Porque tem que ir aos pouquinhos com o paciente. Sim, tem que ir aos pouquinhos com o paciente, tá? Mas tem que ir aos pouquinhos na meta, não no desafio. Na meta. O que é a meta? A meta é, por exemplo, o paciente falou que o maior desafio dele é gestão de tempo, né? É a gestão de tempo. O que eu vou fazer para ele melhorar essa questão de gestão de tempo? Tem várias coisas que eu posso fazer, que eu posso ajudar ele. Uma é ele pegar lá e fazer uma lista das atividades dele. A outra é ele pegar um dia na semana para organizar, né, a vida dele. Então, tem várias metas que a gente pode fazer. Então, são as metas que a gente vai aos pouquinhos. Eu não posso pedir para o paciente mudar, né, e conseguir mais tempo da noite para o dia. Mas eu posso pedir para ele começar fazendo uma lista das atividades que são prioridades na vida dele. Isso é simples. Então, são pequenas metas em relação àquele desafio que é o mais difícil para o paciente. Se eu deixar esse desafio que é o pior para o paciente por último, não vai dar tempo de trabalhar esse desafio. Então eu tenho que começar por ele para eu ter tempo de, aos pouquinhos, uma consulta aqui, um desafio ali naquela semana, né, um material para ele ler na outra. Então eu preciso ter tempo para ir aos pouquinhos. Se eu deixar por último, vai ter que ser num talagaço só, entendeu? A mudança. Ele vai ter que mudar só de uma vez, porque eu não tenho tempo hábil de acompanhar essa mudança. Então tem diferença eu fazer um desafio e a meta, tá? O desafio é o tema principal lá, gestão do tempo. A meta é o que ele vai fazer para vencer esse desafio. E aí sim, a meta tem que ser aos pouquinhos. Tá? A meta não pode ser exagerada, porque senão ele não vai fazer. Não pode ser muito difícil, porque senão ele vai desistir de verdade, tá? Então, essa é a grande diferença. E as pessoas não pensam nisso. Gente, eu tô com sede. Deixa eu ver aqui que eu vi que o Douglas falou. Que legal, essa anamnese pode ser feita até antes de uma... Exatamente. Eu também usava ela antes da consulta presencial, Douglas, tá? Não é só pro online, tá? Eu usava ela antes do presencial, porque otimiza completamente a nossa consulta. Fica tudo ali, né? E sem contar que já fica tudo registrado, né? Não precisa ficar escrevendo depois.
E outra, os pacientes adoram, porque muitas vezes eles esquecem o nome dos remédios. E aí em casa eles pegam os remédios e anotam, né? Eles esquecem a questão de, né, não é só de remédio, de exames que eles já têm. Então eles vão lá e eles escrevem, né, quais são os exames que eles já fizeram. Então eles gostam, sem contar que tem outras questões, né? No meu questionário eu coloco a imagem, né, dos tipos de fezes, e muitos têm vergonha de falar, né, na hora ali. E quando é no questionário, não, eles só selecionam lá e tá tudo bem, não tá me falando, né? Então ajuda bastante. Essa live está abrindo a minha mente. Que legal, eu fico feliz. Show, então fizemos isso, né? Fizemos a anamnese. Fizemos a ferramenta ali, plano de ação, que é a ferramenta para colocar os desafios do paciente e depois fazer a ordem desses desafios. Quem define a ordem é o paciente, tá? Não é você, porque você pensa que beber água é difícil, o paciente pensa que organizar o tempo é difícil. Então é o paciente, é ele que tem que saber o que é mais difícil para ele, não é você, é o paciente. Você vai ajudar ele com a questão técnica do que ele pode fazer, do que ele não pode, mas da vida dele, da rotina dele, quem sabe é ele, tá? Então começa a criar esse hábito de questionar o paciente e de trazer ele para junto do tratamento. Porque aquele padrão, né, faculdade, que você vai lá e impõe tudo que o paciente tem que fazer, já não dá mais, tá? Os pacientes fogem do consultório assim. Então começa a incluir ele, né? Começa a questionar, a ver as preferências, né? Ver o que ele, né, quer optar por começar, que o paciente vai se tornar fiel, né? Ele vai ser muito grato por você estar ajudando ele, e não só isso, né? Escutando ele, porque tem nada pior do que a gente ir num profissional, né? Que a gente tá buscando ajuda e esse profissional não nos escutar. Esse profissional não olhar a nossa necessidade de verdade, né? Ficar ali só focado no mundo técnico. Isso tá terminando, né? O mundo, né, não quer mais isso, tá? Então, começa a entender um pouco mais do ser humano, do comportamento, porque vai fazer toda a diferença no seu atendimento. Uma maneira que você possa trabalhar juntos. Exatamente, tá? Trabalhar junto com o paciente. O atendimento nutricional, ele deve ser com o paciente, tá? E não para o paciente, com o paciente, porque ele é o grande interessado na mudança, o grande interessado em todo aquele tratamento ali, né? E aí a gente precisa ter esse contato mais próximo e ter esse olhar, né, mais humano, que nem disse o Douglas ali, né, ser mais humano. A gente precisa ter esse olhar para a gente poder se diferenciar, né? Para a gente poder ser o último profissional, o último nutricionista aí do nosso paciente, porque eu já escutei de muitos pacientes, né? Eu não sei vocês, mas eu já escutei muito, né? Eu já fui em centenas de nutricionistas, já fui em 10 nutricionistas, vamos ver se agora você vai me ajudar, né? Então, assim, eles buscam por esse olhar mais humano, né? Por esse atendimento mais humanizado. Então a gente precisa começar a mudar um pouco, né, a nossa forma de atendimento. Eu gosto muito de falar, né, da questão do padrão faculdade, que aquele padrão faculdade que a gente aprendeu na faculdade, né, que é falar só de alimentação, falar só o que o paciente pode ou não pode, esse já tá caindo, né, o paciente não quer mais isso, porque muita coisa tem na internet, né, que ele pode ver lá, né? Muita coisa tem lá. O que o paciente quer? Ele quer o olhar, sabe? Ele quer o profissional que pega ele na mão, que ajuda ele, que vai lá e entende as necessidades dele, que não fica só xingando ele, né? Porque muitos têm isso, né? Não vou ir no nutricionista hoje porque ele vai me xingar, eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu não consegui cumprir a meta, aí eu não vou ir. O paciente não pode nos olhar assim, né? O paciente tem que nos olhar com um olhar de amigo, de amizade mesmo, sabe? Eu vou,
não consegui cumprir, vou chamar aqui meu Nutri, vou chamar aqui, né, vou falar com a Pri porque não tô conseguindo e eu sei que ela vai me ajudar. É isso que eu quero que o meu paciente pense de mim, né? Eu não quero que ele pense, eu não vou falar com ela porque ela vai me xingar, eu tenho medo dela. Não quero despertar medo no meu paciente. Eu quero despertar empatia, amor, né? Que ele queira essa mudança e mais do que isso, né? Que ele queira ir na consulta mesmo quando ele põe o pé na jaca, né? Que muitos não vão na consulta quando põe o pé na jaca. Muitos fogem da consulta. Por quê? Por medo de ser repreendido, porque foi isso que foi essa cultura que foi desenvolvida em cima do atendimento nutricional. Que quando o paciente põe o pé na jaca, a gente vai lá e xinga ele, né? Foi isso. Quem aqui nunca foi almoçar em restaurante, né, com a família, com amigos, e a pessoa falou assim: não vou servir perto da Nutri, né? Porque a Nutri vai ficar de olho no meu prato. Quem aqui nunca ouviu isso? Por que que as pessoas pensam isso? Por que que as pessoas pensam que a gente vai ficar de olho no prato delas? Porque isso foi cultura. Foi criada essa cultura nas pessoas de que a Nutri tá ali pra xingar, pra poder dizer o que tá errado, né? Pra apontar o dedo. Essa foi a cultura que criaram. Que Nutri não come batata frita, que Nutri não toma refrigerante. Essa foi a cultura. E cabe a nós, profissionais, cabe a nós desmistificar isso, mudar essa visão que eles têm do profissional. Porque Nutri sim come batata frita. Nutri sim come doce, toma refrigerante. Nutri tem vida. E isso eles precisam pensar, entendeu? Então, é importante a gente começar a mudar isso e trazer o paciente para esse contexto novo, né? Para mim é novo, né? As pessoas ainda têm essa cultura. Então, assim, né? Aquela coisa, Nutri comendo batata frita. Qual é o problema? Qual é o problema? Então, isso tudo a gente precisa mudar, mas não vai ser da noite pro dia, né? A gente tem que ir, tijolinho por tijolinho, pouquinho a pouquinho, para conseguir mudar essa cultura. Vê que vocês estão escrevendo aqui que vai subindo e eu vou perdendo. Dieta pronta, esse padrão que esse padrão faculdade, assim, eu vejo que atrapalha não só a questão do atendimento, mas o resultado do paciente, né? Porque ele acaba fugindo do consultório, né? Fugindo das consultas, porque ele não quer isso, né? Então é importante a gente pensar. Boa, Pri, é isso aí, legal. Não vou postar nas redes sociais porque... é verdade. Esse aí também. Esse pensamento também veio direto, né? Não vou postar na rede social porque meu Nutri vai xingar. Carrasca, é verdade. Ou encontra um paciente em uma sorveteria gourmet. Que pecado, né? Nutri aqui. Sei bem. Fico triste com isso. Temos que... É verdade. A gente precisa de desmistificar isso, né? Como que a gente faz isso? Começando com os nossos pacientes, né? Começando, mostrando para eles que toda essa questão, né, de alimentação, que não existe alimentos proibidos, que a gente consegue ter equilíbrio, e isso a gente vai mostrar aos pouquinhos, né? E aí também fazendo trabalho na rede social, né, de falar sobre isso, a gente cada vez mais se posicionar em cima disso, de dizer que sim, é normal as pessoas, às vezes, saírem fora, né, de um plano perfeito, de uma dieta perfeita. Isso é completamente normal. E eu até gravei, vai sair agora por esses dias, dando spoiler, né, um vídeo sobre a questão de dietas restritivas, né, porque muitas vezes as pessoas também pensam, né, eu preciso de uma dieta restritiva para emagrecer, para alcançar o resultado. Como desmistificar isso, né? Como falar isso pro paciente, de convencer ele que não é a dieta restritiva que vai mudar, né? Como fazer isso? E é exatamente assim, mostrando para ele que ele fazer dieta, né? Fazer dieta restritiva não dura muito tempo. Quanto tempo que ele aguenta
ficar sem comer as coisas que ele gosta? Quanto tempo que ele aguenta ficar contando ali milimetricamente o que ele come? Quanto tempo? Eu não aguento muito mesmo, porque eu gosto de comer, eu amo chocolate, eu como chocolate. Então, assim, é criar no paciente isso, mostrar pra ele que é normal e que é possível a gente ter um resultado mantendo o equilíbrio na nossa alimentação, tá? É muito possível. E é importante a gente fazer esse trabalho nas nossas redes, no nosso posicionamento, porque isso não vai mudar da noite pro dia, né? E não adianta a gente ficar reclamando se a gente não fizer nada pra mudar. Então é importante a gente falar isso pro paciente, tá? Que dieta restritiva, principalmente, não vai funcionar. Não estou falando aqui de pessoas, né, que têm alguma patologia, que precisa, né, de algo mais específico. Estou falando especificamente para pessoas que desejam emagrecer, né, questão de mais de peso do que outras coisas, patologias, né? Tem casos e casos, tá? E é isso que a gente precisa mostrar para as pessoas, tá? Voltando pro atendimento online, né? Porque esse assunto é tão bom, eu adoro falar sobre ele, que aí eu vou falando. Voltando pro atendimento online, tá? Então a gente falou lá da questão da internet, né? Vou fazer um resuminho aqui dos passos, né? Primeira coisa, verificar a conexão com a internet. Segunda coisa, a questão da consulta ali, né? Os passos para consulta, o roteiro, né? Que eu vou fazer na consulta. Terceira coisa, anamnese online ali, né? Para questionário, pré-consulta lá também, né? Como você quiser chamar. E depois a gente vai ter aí quais ferramentas que a gente vai usar, né? Como que eu defini essas ferramentas? Então hoje eu trabalho com essa ferramenta que eu chamo de plano de ação, que é uma ferramenta onde eu escrevo todos os desafios do paciente, depois ordeno eles por importância, e aí eu vou trabalhando em cada consulta esses desafios que o paciente ordenou para mim, por ordem de importância, tá? Então eu vou trabalhando isso nas consultas. Com exceção da primeira consulta, que eu faço sempre a mesma coisa, as outras ferramentas, as outras consultas, eu vou trabalhando as ferramentas de acordo com a demanda, tá? Então, é só a minha primeira consulta que ela é padrão, que ela é sempre a mesma coisa, porque eu entendo que o paciente precisa, a primeira coisa que ele precisa para alcançar o resultado dele é ele saber onde ele quer chegar. E isso é muito importante. Eu vejo que muitas pessoas, quando chegam pra mim, principalmente os alunos, assim, Pri, o meu paciente não tá tendo resultado, meu paciente recaiu. E aí quando eu vou analisar, a primeira consulta não ficou muito bem definida, né? A questão do objetivo. Não ficou muito claro pro paciente o que ele quer com aquele resultado. Porque muitas pessoas chegam, eu quero emagrecer. Beleza. Por que você quer emagrecer? Você acordou do nada e pensou, uau, hoje eu estou a fim de emagrecer. Não, né? Não foi do nada. O que vem incomodando a pessoa para ela tomar essa decisão de querer emagrecer? Porque não é o peso, é esse a mais, né? O que incomoda ela para ela tomar essa decisão. É isso que vai motivar ela a ficar durante todo o tratamento. Então, se eu chegar na primeira consulta e eu for direto para a questão de alimentação, orientações, eu vou deixar isso passar. E aí o que vai acontecer? No primeiro obstáculo do meu paciente, ele vai desistir. Porque ele não sabe onde ele quer chegar. Então é importante eu definir com ele o objetivo dele. E é isso que eu faço na primeira consulta. Eu vou lá e defino qual é o objetivo desse paciente. Se eu tiver que ficar a consulta inteira nisso, nessa ferramenta, trabalhando o objetivo, eu fico a consulta inteira. Porque, para mim, é o mais importante. Para mim, é o mais importante. Ele definir onde ele quer chegar. E não é só emagrecimento, né? Porque quando a gente pergunta qual é o seu objetivo, quero emagrecer. Quantos quilos você quer emagrecer? Quero emagrecer 10 quilos. Se eu considerar só esse objetivo, né, de emagrecer 10 quilos, o paciente vai desistir. Por quê? Ele não sabe a importância disso. Ele não sabe onde que ele vai chegar com esse resultado.
Então eu tenho que ir um pouco além, eu tenho que explorar mais isso. Por exemplo, eu vou perguntar pra ele se ele me diz, eu quero emagrecer 10 quilos. O que você ganha emagrecendo 10 quilos? Eu vou ganhar saúde. Beleza. E o que você ganha quando você tem saúde? Eu tenho mais disposição. E o que você ganha quando você tem mais disposição? Eu consigo brincar mais com meu filho, porque eu chego em casa do trabalho, tô muito cansada. Não consigo brincar com a criança. Ela chora e aí eu me sinto mal, me sinto uma péssima mãe. Ponto. Aí tá a motivação dessa pessoa. Brincar mais com o filho. Isso vai motivar. Então, o desejo dela por trás desse peso é brincar mais com o filho. Então, a partir do momento que ela consegue enxergar que emagrecer vai ajudá-la a brincar mais com o filho, muda completamente a vontade que ela tem. Ou seja, comer aquela fruta que não gosto, ou incluir aquela salada que não gosta, fica mais fácil. Porque ela não tá enxergando, eu tenho que emagrecer, é chato. Ela tá enxergando, essa fruta, essa salada vai me levar até eu ter mais disposição e aí eu vou brincar mais com meu filho. Então muda completamente a visão que ela tem quando ela analisa os ganhos por trás desse resultado. Tá? Então tem a ferramenta que eu chamo de ponte, né? Que é uma ponte mesmo, que aí tem o estado atual do paciente e o estado desejado. Então ele vai como se ele fosse atravessar uma ponte. Ele precisa saber o que tá no final da ponte lá. Ele precisa saber, né, o que tá ali naquele potinho de ouro, né? Que não é o emagrecimento. Todos os pacientes que eu atendi até hoje, todos, sem exceção, eles colocam que no final tá o emagrecimento. E aí é o grande erro. Porque ele não pode enxergar no final da ponte o emagrecimento, o peso, o número. Por quê? Porque aí passar pela ponte vai ser chato. Porque quando as pessoas pensam em emagrecer, o que vem na mente delas primeiro? Dieta, sofrimento. Vou ter que ir pra academia, odeio academia. Então vem coisas chatas pra ela. Agora, quando ela olha para esse emagrecimento, né, e pensa, olha, com esse emagrecimento eu vou brincar mais com meu filho. Fazer a dieta, ir pra academia, tem outra cara. Tem outro cheiro, né? Tem outra motivação. Muda o jogo, muda completamente. Então, isso pra mim é o pontapé para um atendimento de sucesso. É o pontapé, tá? É o passo inicial. É o primeiro passo. Você tem que fazer isso na primeira consulta. Se não fez, volta e faz. Se não conseguiu chegar na relevância, né, bem na relevância mesmo, volta e faz de novo. Porque é isso que vai motivar o paciente. E aí eu vou um pouquinho além, tá? Que aí eu quero deixar uma sacada aqui pra você na sua vida. Que a gente tá aqui falando do paciente, mas é importante você olhar pra sua vida também. O que você quer conquistar na sua vida hoje? Pensa aí, né? O que você quer conquistar na sua vida hoje? Pode ser aquela viagem que você não fez, pode ser mais pacientes, pode ser o consultório que você não tem ainda, pode ser o carro, né? O que você quer conquistar na sua vida? Pensa, tá? Pensa aí. Pensa nesse objetivo lá que você quer. E agora faz esse exercício. O que você vai ganhar quando você conquistar esse resultado? O que você vai ganhar quando você tiver isso que você quer ter? Como vai ser a sua vida com esse resultado? E fica se perguntando isso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Então, vamos supor que o meu objetivo, né, que eu quero conquistar, seja, sei lá, morar na praia. Tá? Vamos pensar nisso. O que eu vou ganhar quando eu morar na praia? Qualidade de vida. O que eu ganho quando eu tenho qualidade de vida? Eu ganho, né, mais disposição, ganho mais saúde,
que eu ganho quando eu tenho mais saúde, quando eu tenho mais disposição? Ah, eu ganho mais dinheiro porque eu trabalho melhor, né? Eu ganho mais liberdade e assim eu vou. Então, essa questão de analisar o nosso objetivo, né, por trás, ela não vale só para o paciente, ela vale para a gente. E a gente tem que começar fazendo esse exercício com a gente. Porque quando a gente faz o exercício com a gente sabe exatamente o que o nosso paciente vai sentir quando a gente aplicar a ferramenta com ele. Faz esse exercício aí na sua vida, eu tenho certeza que vai mudar a forma como você vai conquistar esse resultado aí que você quer. Porque você vai conseguir entender o motivo por trás do porquê que você quer esse resultado. E aí a sua motivação para alcançar isso é completamente diferente. Então assim, né, eu quero morar na praia, beleza. Agora, se eu sei que morar na praia vai me trazer qualidade de vida, vai me trazer mais dinheiro, vai melhorar a minha vida, vai melhorar a vida da minha família, poxa, eu tenho que, fazer para acontecer esse resultado. Eu tenho que, né, encarar tudo que eu tiver que encarar para fazer acontecer esse resultado. Então, é importante a gente fazer isso. É importante a gente analisar essa perspectiva toda de como os ganhos, né, que a gente está tendo ali para alcançar o resultado. Tá? Então, pensa nisso, faz esse exercício. E depois que a gente faz a primeira consulta, né, as próximas consultas a gente vai fazer de acordo com os desafios, né, de acordo com a necessidade do paciente. Então, se ele colocou lá que o segundo desafio dele é a questão de tempo, né, gestão de tempo, eu vou aplicar na próxima consulta uma ferramenta para ajudar ele a organizar o tempo. Se o meu paciente falou, né, no terceiro desafio dele, que a questão para ele, né, que ele não consegue alcançar o resultado é fazer atividade física, porque ele não tem tempo, porque ele não gosta, eu vou usar uma ferramenta para ajudar ele a resolver isso, ou algum material, né? Então, eu vou usando materiais, ferramentas, técnicas, perguntas, eu vou usando consultas, né? A consulta tem que resolver aquele desafio ali. E aí, o entre consultas, você vai trabalhando também os desafios para reforçar ainda mais e para ele manter esse resultado, tá? Então, isso é muito importante. E aí, as consultas, né, a gente vai fazendo de acordo com essas necessidades. A Carol falou, te mandei mensagem no inbox. É mesmo, Carol? Vou olhar, porque não apareceu pra mim, tá? Dá uma olhada ali. Pode ser que tenha ficado em solicitações. Depois que terminar aqui eu dou uma olhadinha. Muito bem, acredito que eu consegui contemplar o assunto da nossa live de hoje, né? Que é como fazer um atendimento online aí. E acredito ainda, né, que a gente até extrapolou um pouco esse assunto, conversamos sobre outras coisas. Então foi muito legal pra mim estar aqui, foi uma honra poder compartilhar isso com vocês. Espero que vocês aproveitem, né? E aí, já fazendo um exercício aqui, que é o mesmo exercício que eu faço com os pacientes, eu quero que você pense, e aí se você quiser compartilhar comigo aqui, vai ser muito legal eu poder saber disso, né? Qual foi o seu maior aprendizado aqui nessa live? Por que valeu a pena você ficar comigo aqui até agora, né? Então, se você puder escrever, vai ser muito legal, porque eu vou poder ver, né, o que de bom que você tá levando aqui. E se você não quiser, tá tudo bem. É só você escrever e pensar aí com você, porque esse ganho é muito mais, né, pra você do que pra mim aqui, né? Pode ter certeza que vou enviar mensagem também. Legal. Show, Douglas. Fico feliz. Muito bem. Amei esta aula. Michele, que legal, Michele. Show. Top, legal. Muito bem, agradeço então a presença de vocês até aqui. Vou deixar essa live ali salva no IGTV, para quem quiser rever depois. E um grande beijo, boa noite, tchau, tchau.